Deus seja louvado para sempre e eternamente. Este é o número 11 de uma série de postagens somente para pregadores. Hoje eu quero falar sobre os 10 piores pregadores de todos os tempos. Espero que você me acompanhe com muita atenção e espero que ao final desta mensagem você concorde comigo que, na verdade, esses que eu vou mencionar agora são os 10 piores pregadores de todos os tempos. Obrigado a todos que estão acompanhando esta série de mensagens com foco muito especial: adestrar pregadores, abençoar pregadores, orientar pregadores, aconselhar pregadores, compartilhar ideias e experiências também com os pregadores. Vamos lá? Os 10 piores pregadores de todos os tempos. Número 1, o pregador soberbo. A Bíblia fala claramente sobre a soberba e relaciona a soberba com a ruína. Os pregadores soberbos só serão soberbos por um tempo, porque em seguida eles experimentarão a ruína. O pior pregador que tem existido em todos os tempos. Número 1, pregador soberbo. Número 2, o pregador ocioso. Pregador ocioso. Aquele pregador que não toma tempo para ler a Bíblia, aquele pregador que só quer divertir, e não se prepara, e não cuida de estudar a Bíblia, e não lê outros livros, e não escuta bons pregadores, e não recebe conselhos, e desperdiça as oportunidades de maneira que, por ser ocioso, ele nunca consegue, na verdade, sucesso no seu ministério de pregador. Em terceiro lugar, o terceiro pior pregador de todos os tempos é o pregador mentiroso. Aquele pregador que esteve em um culto onde aceitaram Jesus 10 pessoas e ele diz publicamente que aceitaram 40. Aquele pregador que viajou por 5 estados da federação e diz que conhece o Brasil de ponta a ponta. Aquele pregador que já viajou em 4 ou 5 países, 2 deles só esteve no aeroporto da capital, mas anda alardeando para todo mundo que já visitou 20, 30, 40 países. Para que isso? Por mais eloquente que seja, vai um dia chegar a ser conhecido dentro dessa escala de valores como o terceiro pior pregador de todos os tempos, o pregador mentiroso. Eu vou prosseguir agora o pregador invejoso, aquele que está sempre com lamúrias, aquele que está sempre dirigindo palavras negativas, aquele pregador que é incapaz de aplaudir um feito de um colega seu, aquele pregador que não se alegra com o sucesso de seus colegas, aquele pregador que, na verdade, está somente desejoso de ser a única figura, o único personagem entre todos aqueles que estão ocupando os púlpitos e as sagradas tribunas. Vamos adiante. O pregador infiel é uma classe detestável. Pregadores infiéis para com a palavra, pregadores infiéis para com Deus, pregadores infiéis para com sua chamada, pregadores infiéis para com seu pastor, pregadores infiéis para com sua igreja, pregadores infiéis para com sua família, pregadores infiéis para com a sociedade, pregadores infiéis para com seu público, infiéis. A Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. E o que for infiel até o fim não receberá nem coroa. Não vou dar nome à coroa, porque ele não vai receber coroa. O próximo pregador, pior pregador de todos os tempos, é o pregador hipócrita, pregador fingido, aquele que está aparentando piedade, mas não é piedoso, aquele que aparenta humildade, mas não é humilde, aquele que aparenta estar alegre, mas a verdade está profundamente triste, aquele que aparenta ser bondoso com as pessoas, mas na verdade ele as detesta dentro do seu coração. Existe isso? Claro que existe. Você que está me acompanhando agora, você conhece alguém. Você sabe, você já escutou um pregador ocioso, você já escutou um pregador soberbo, você já escutou um pregador mentiroso, você tem de tudo. Deixe-me ir um pouco mais adiante. Eu vou mencionar agora o pregador demagogo. É aquele que
diz palavras agradáveis aos ouvidos e que não refletem, na verdade, a sinceridade do seu coração. Aquele que procura sempre lisonjear e maquiar a sua mensagem, a sua maneira de comunicar a palavra de Deus, mas na verdade ele está usando demagogia. Aquele pregador que diz para o público: este é o melhor público que eu já assisti, só que ele está dizendo isso em todos os lugares onde vai. Ele diz: este é o público mais atencioso, é o público mais espiritual, é o melhor público de todos os tempos. E na verdade as mensagens são gravadas e é só assistir às gravações e ver que ele diz isso em todos os lugares onde ele chega. É um pregador demagogo. E o pregador herege? Certamente esse pode ser considerado, quem sabe, o pior de todos. É o pregador que se afastou da sã doutrina, que se afastou dos limites sacrossantos da palavra fiel e verdadeira e agora está proclamando heresias. Heresias que ele viu na internet, heresias que ele captou de um site de uma seita herética, porque ele não tem discernimento nenhum com a verdade. Esse é o pregador herege. Existe também o pregador avarento, aquele que prega por dinheiro, aquele que tendo 2 convites para pregar, ele vai optar, ele assume compromisso com os 2, mas fica investigando para ver qual é o que vai lhe render mais, qual o que vai lhe dar mais dividendos, qual que vai lhe abençoar mais. Ele opta por aquele. Na verdade, é um pregador avarento. Existe uma gama de informações a dar sobre isto. Existe um número muito grande para classificar esses pregadores que estão, na verdade, sendo rejeitados pelo povo e, principalmente, estão sem o apoio, sem a chancela divina. Mas eu vou mencionar mais uma classe de pregadores que eu situo entre os piores pregadores de todos os tempos. O pregador caído. Mas eu quero, a bem da verdade, dizer uma coisa. É possível que um pregador caído pregue uma boa mensagem. Ele é eloquente, ele sabe se comunicar, ele conhece as regras de oratória e até estudou um pouquinho de hermenêutica e não sai muito mal na exegese. Pois bem, porém, na verdade, ele está caído. E o que acontece? Depois de pregar a mensagem, ele faz o apelo e pode vir alguém para Cristo. Às vezes pode vir um bom número de pessoas para Cristo. Aquelas pessoas, por causa da santidade da palavra, da veracidade da palavra, da autenticidade da palavra, elas vão ser salvas. Elas vão ser abençoadas pelo Senhor. Mas o pregador, porque está caído, não terá direito a galardão nenhum. Bom, que Deus nos livre do pregador soberbo. Que Deus nos livre do pregador ocioso, preguiçoso. Que Deus nos livre do pregador mentiroso. Que Deus nos livre do pregador invejoso. Que Deus nos livre do pregador infiel. Que Deus nos livre do pregador hipócrita. Que Deus nos livre do pregador herege. Que Deus nos livre do pregador demagogo. Que Deus nos livre do pregador avarento. Que Deus nos livre do pregador caído. Se você está me assistindo agora, puder me responder uma pergunta, eu lhe faço esta pergunta e agradeço se a sua resposta vem aí nos comentários que serão disponibilizados para todos. Desses tipos de pregadores detestáveis, rejeitados, pregadores que nós não desejamos nem ouvir quando nós identificamos a sua verdadeira identidade espiritual. Desses pregadores, que são os piores de todos os tempos, qual deles você acha que é o pior? De qual deles você se esquivaria mais do que mesmo em relação aos outros? Essa postagem, por mais estranha que lhe pareça, mas ela vai ajudar as pessoas a compreender que pregador tem que ter caráter, que pregador tem que ter compromisso com a verdade, que pregador tem que cuidar de sua reputação, que pregador tem que ter um alvo, e o seu alvo principal são almas. Que o pregador tem que ser sincero, que o pregador tem que ser fiel, que o pregador tem que ser dedicado, que o pregador deve pregar a palavra. Obrigado por sua atenção, eu voltarei e logo estarei lhes anunciando
algo muito especial, que será o nosso seminário para pregadores do Evangelho aqui nos Estados Unidos. Senapev, aguarde uma próxima informação. Deus a todos abençoe, no extraordinário nome do Senhor Jesus. Amém.